Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz honra-se com as vossas presenças nesta noite no espaço físico da nossa sociedade. Nós vamos passar juntos em torno de 1 hora e a nossa proposição, sem sombra de dúvida, é e sempre será acrescentarmos valores éticos morais que nos proporcionem fazer escolhas e decisões melhores na nossa existência, porque dessa maneira, sem sombra de dúvida, vamos acelerar o nosso processo de evolução. Esta é a razão fundamental de estarmos no mundo físico, desabrochando nossos potenciais divinos, nossa herança divina, nossas virtudes, e lutando tenazmente a batalha interior para diminuir a nossa sombra densa em relação aos equívocos, erros e outras coisas assemelhadas que fizemos no nosso passado, muitas vezes por ignorância, mas na maioria das vezes por rebeldia. Então nos preparemos exatamente para uma noite especial, porque como o nosso tempo está passando muito depressa, ou nós passando pelo tempo rapidamente, nós temos que aproveitar o máximo possível. Vamos fazer a nossa prece, porque todo o cometimento espírita nós evocamos a proteção divina para que obtamos êxito nas nossas tarefas, nunca deixamos de ser atendido, desde que essa solicitação parta do nosso coração, seja intencionalmente voltado para o bem. Leremos uma proposição que guarda relação com a temática, breves palavras. Em seguida, a nossa facilitadora da noite, a professora Fernanda Vaz, irá nos conduzir na reflexão. Unamo-nos os nossos pensamentos e vamos orar. Mestre que ilumina nossas vidas, condutor do nosso processo ético-moral, guia e modelo de toda a nossa estrutura que se direciona de retorno ao Pai Criador. Reunidos estamos em vosso nome e por isso, por esta razão fundamental, sempre solicitaremos vossos préstimos que, através dos vossos abnegados mensageiros celestes, possam nos envolver com ternura e com carinho, dando-nos as condições de vida e o nosso esforço também, para que ampliemos os nossos níveis conscienciais e absorvamos o máximo possível da lição que nos será compartilhada a partir deste instante. Abençoa, Mestre querido, a nossa proposição, e fica conosco todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. A temática que a nossa Fernanda Vaz vai desenvolver nesta noite, vai nos propor uma reflexão, está em torno de crença e descrença e as suas repercussões na vida prática. É muito interessante a temática. Há algum tempo, a benfeitora Eros escreve pequenos livros, opúsculos, através do nosso querido médium Divaldo Franco. Um senhor de mais de 80 anos que viaja pelo mundo fazendo coisas que a gente até duvida, né? E nós encontramos uma mensagem aqui no livro Paz Íntima que a gente quer compartilhar de início e depois a Fernanda vai ampliar para nós essas informações. Trata-se a mensagem de dívida de amor. É mais ou menos dentro desse aspecto, a respeito de crença, da pessoa às vezes duvidar de algumas informações que é dada por entidades superiores e depois ter que rever a sua posição. Mas tem um tom meio jocoso, muito interessante, que a gente quer compartilhar com todos. Ante o silêncio que se fez natural, o guru concluiu as instruções que ministrava aos discípulos, asseverando. Vocês podem ver que a benfeitora trabalha muito essas lições orientais, muito interessante. Diz o benfeitor:
Eu me irei por um pouco, a fim de retornar em breve. A precariedade do corpo impõe-me o dever da partida, de modo a retornar à matéria logo mais em roupagem nova. Quando vocês souberem que eu vou vir, busquem-me, e eu os identificarei um a um. Por enquanto é só. Espírito superior é assim. Pouco fala, mas diz muito. Uma tristeza profunda pairou nas faces dos seguidores fiéis. Nos dias que se seguiram, o Swami enfermou e tomou o curso o deperecimento de suas forças físicas. Velando-o com ternura, uma jovem devota vitalizava-lhe a matéria com a força mental do apego, afligindo-o e dificultando-lhe a libertação. Como se nós não fizéssemos isso, né? Até hoje. Sábio e gentil, o moribundo entregou-lhe uma importância em rúpias de ouro, pedindo-lhe que fosse à cidade comprar-lhe algo que afirmava ter necessidade. Ela se foi, prestamente, e sentindo-se aliviado da constrição mental que o retinha no casulo carnal, ele se desprendeu, seguindo livre. Passaram-se mais de 30 anos. Desde algum tempo, falava-se em toda parte sobre um santo que retornara à forma física e aguardava os antigos discípulos para os identificar e transmitir-lhes lições novas. Afirmava-se que o mestre reencarnara e esparzia bênçãos por onde a sua luminosidade passava. Quantos o buscavam e o conheceram antes, atestavam-lhe a legitimidade. A outrora jovem devota, agora macróbia e amargurada, negava-se a visitá-lo, enciumada com as notícias que ela dizia serem falsas. O nosso orgulho vai teimando, não? Por fim, sentindo-se a desencarnação, a morte física, foi conhecer aquele que se afirmava a reencarnação de seu modelo. Na festa do aniversário dele, embarafustou-se ascética pela multidão e acompanhou-lhe o discurso à distância. O orgulho continua. Não? Terminando a locução, ele desceu à praça e, caminhando lentamente entre as pessoas na massa humana compacta, acercou-se dela, que permaneceu imóvel, presa aos seus olhos negros e ternos. Quando se aproximou bastante, sorriu-lhe e perguntou-lhe com gentileza: Gupta, onde está o troco das rúpias de ouro que te dei antes de desencarnar, para me fazeres compras? Recordas-te? Ela rendeu-se. Aí não tem jeito, né? Contra as evidências não tem jeito. Era ele, sim, a luz que voltava aos seus olhos, quase apagados pela idade, a fim de que ela pudesse contemplar a imortalidade. A nossa professora querida vai trabalhar esses assuntos interessantes. Prestemos atenção, porque ela tem uma mensagem muito importante para trazer para nós. Vamos ouvi-la. Muito boa noite a todos e a todas. Sejamos muito bem-vindos a esta noite para as nossas reflexões em torno desta doutrina de luz que nos acolhe a cada um. As nossas reflexões, crença, descrença e suas repercussões na vida prática se baseiam numa mensagem, uma lição, um capítulo deste livro aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. É um livro que eu já usei outras vezes, com outras mensagens. De vez em quando eu faço a divulgação e a propaganda da obra, porque é uma obra muito significativa, juntamente com outros livros da mesma série Fonte Viva. São pequenas mensagens, e eu costumo dizer, são mensagens que trazem sempre uma relação com a nossa vida. A gente sempre pode estabelecer algo a partir da leitura com a nossa realidade, com o dia a dia, com a vida prática. Eu sempre falo isso.
E aí eu nunca tinha feito uma palestra especificamente fazendo essa relação. E surgiu a oportunidade, algo que me pareceu bem interessante essa proposta e fico feliz de poder compartilhar com vocês. Que os amigos espirituais nos ajudem na condução das reflexões desta noite. Então, seguindo com a nossa proposta, o nosso ponto de partida, precisamos esclarecer logo de início, é Jesus, o nosso modelo e guia. Aquele modelo e guia que não é uma imagem tão distante como nós em muitos momentos colocamos o Mestre. A doutrina dos Espíritos, ela vem reviver, ela vem trazer para nós os ensinamentos do Mestre Jesus. Não é novidade para nós, mas em muitos momentos a gente se perde um pouquinho com isso, porque a gente sabe que a doutrina, ela tem 3 aspectos, não 3 partes, 3 aspectos. Importantíssimo a gente lembrar disso nesse momento, porque o aspecto científico, filosófico e religioso, eles se juntam num todo, que é essa doutrina abençoada, que nos consola, que nos esclarece, que nos acolhe a todos nós que adentramos as portas de uma casa espírita ou simplesmente que chegamos até um livro dos Espíritos, um livro das obras básicas, da codificação. Então, o nosso modelo é Jesus, esse é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. A gente já vai entender um pouco melhor. Então, a gente não pode perder de vista que esses 3 aspectos, eles se juntam, se complementam, fazendo um todo. No entanto, o aspecto moral, o aspecto religioso é fundamental sobretudo, para a nossa vida, para a nossa atitude, para os nossos atos práticos. Porque se a ciência e a filosofia se juntam, as duas, e nos auxiliam na questão intelectual, que é de suma importância, é uma das asas do nosso caminhar evolutivo, a outra asa, que é a asa relacionada à questão moral, quem nos auxilia é essa questão religiosa, não como a entendíamos antes. Mas essas introduções aqui bem rápidas, é só um breve esclarecimento para a gente começar no nosso tema propriamente dito. Nós vamos trazer a mensagem e, a partir dela, as nossas considerações. Mas quem não crer será condenado. Esse é o item que o benfeitor Emmanuel destacou, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 16, palavras de Jesus. Então, o benfeitor, ele destaca um item do Novo Testamento e ele escreve a mensagem, fazendo uma relação, nos proporcionando fazer essa relação com a vida prática. O nome da mensagem é Não Crer, capítulo 163 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então a mensagem começa assim, o benfeitor Emmanuel nos fala: os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Nós fizemos ali uma marcação. Os que ficam nos lembra a imobilidade. Essa expressão, os que ficam, nos lembra a imobilidade. Sabemos, quando começamos a estudar a doutrina dos Espíritos, ou quando começamos a ouvir as palestras, as exposições, que todos nós estamos inseridos na lei do progresso. Uma lei divina para todos nós, sabemos disso. No entanto, aprendemos também que por uma questão de rebeldia, nós muitas vezes estacionamos. E a vida nos permite. Teremos depois que dar conta desse tempo perdido, desse tempo que vai pelo ralo. Mas a vida nos permite, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então ali já o primeiro grifo que nós destacamos é esse, os que ficam numa questão de imobilidade. E o benfeitor diz que é aqueles que não creem. Para esses, as expressões da vida, todas elas, se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Aqui a mensagem já foi ganhando um brilho especial para mim quando eu li. Porque eu falei assim, sensações finitas, isso tem tanto a ver com a realidade, isso tem tanto a ver com o que o mundo nos oferece, com o nosso
contexto atual em que a imagem, a propaganda e tudo mais nos leva muitas vezes, nos conduzem muitas vezes a essas sensações finitas. Continuando na mensagem, o benfeitor nos fala: aqueles que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes. E apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. A mensagem ela é bem curta e todo o tempo o benfeitor vai colocando os que creem e os que não creem, ou os que não creem e os que creem. Aqui ele está falando daqueles que creem. E nos chamou a atenção essa questão de salvos, de salvação, mas ele dá um conceito diferente. Olha como é que as palavras, elas muitas vezes nos enganam quando a gente fica na superfície da mensagem do texto. As palavras, elas podem nos enganar quando a gente se atém à letra, que mata, e não ao espírito que vivifica. Então, ele dá uma noção para a gente aqui, se nós estivermos atentos à leitura, é claro, de que essa salvação entendida por ele, que na verdade ele só traz para a gente aquilo que a doutrina já nos fala, ele não está em contradição com a doutrina, Emmanuel, em momento algum. Essa salvação é entendida de uma forma diferente, porque logo em seguida ele vai falar de dias de trabalho como um meio, uma ferramenta, como um degrau para essa escada de luz que ele está chamando ali. À custa de um valoroso esforço e de pesada luta. Então, essa salvação que o benfeitor Emmanuel está chamando a atenção para nós aqui, não é uma salvação dada, gratuita. Entrei na casa espírita, me filiei, me vinculei a CEPAL, ou a SEAC, ou a casa espírita que seja, e eu estou salva. Vim fazer a exposição doutrinária, estou salva. Não. Essa salvação proposta é uma salvação diferenciada. E ali, quando nós colocamos esse grifo de classificam a paisagem em torno, identificam os caminhos evolutivos, nos lembra lucidez. Lucidez. Nós costumamos usar uma expressão que é a seguinte: nós podemos caminhar conscientes, lúcidos, não plenamente, porque somos limitados. Mas nós podemos caminhar também sendo levados de roldão pela multidão. A escolha será sempre nossa. A escolha será sempre nossa de caminharmos de forma mais lúcida e consciente. E quando ele fala, referindo-se àqueles que creem, que classificam a paisagem em torno de si, ele está falando do contexto em que a pessoa está inserida, e passam a identificar os caminhos evolutivos. Então ele está falando de quê? De uma amplitude dessa visão, que se amplia, que não fica apenas na superfície e na materialidade dos fatos, das pessoas e circunstâncias. Continuando na mensagem, ele fala: tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. Aqui nós não resistimos, colocamos o grifo em negrito, colocamos o sublinhado e trouxemos uma colocação também de Emmanuel, que está no livro O Consolador, quando ele se referindo ao amor e à sabedoria, como eu mais ou menos já toquei no assunto no início, são as duas asas, o benfeitor nos fala. O amor e a sabedoria são as duas asas humanas? O que podem as asas humanas? Tão pouco, né? Não são asas humanas, são asas divinas, com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Nessa colocação, nesse pequeno trechinho, ele está falando desse tríplice aspecto da doutrina: religião,
aspecto religioso, não a religião como a entendíamos antes de dogmas, mas a religião, a ciência e a filosofia. Ciência e filosofia nos auxiliando na sabedoria, na conquista, no desenvolvimento da nossa sabedoria, caminhando para uma plenitude, e o aspecto religioso nos auxiliando na questão do sentimento, do amor. Então essas são as duas asas de que precisamos. E o benfeitor nos fala que aqueles que acreditam, eles têm bom ânimo. Quem não precisa de bom ânimo? Quem não precisa de bom ânimo? E se sentem numa tarefa laboriosa. Então, de novo, isso confirma que essa salvação não vem pronta e nem depende do outro tecer para nós. Ainda bem que é assim, né? Imagina se a gente dependesse do outro tecer para nós essa salvação. No entanto, a mensagem continua. Aqueles que não creem, então o tempo todo ele está fazendo pontos e contrapontos, né? Limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que esses, os que não creem, se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre, que veio para todos, não veio para um grupo de eleitos, não é mesmo? Então aqui é a fala literal do benfeitor Emmanuel. Então os grifos lá que nós colocamos. Esses que não acreditam, que não creem, limitam os próprios horizontes. Enxergam apenas a superfície, a materialidade, os aspectos tangíveis, aqueles que podem ser tocados, ou seja, a matéria. Adormecidos, nos lembra alguma coisa? Esse estado adormecido que está em contraposição de um estado lúcido que nós buscamos e a doutrina nos propõe? Adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Então ele termina esse trechinho aqui falando que Jesus afirmou que esses estão condenados. E isso, aos olhos de Emmanuel, ele coloca para a gente, não parece algo que esteja em contradição? Ele nos coloca. Continuando, nós perguntamos, condenados a quê e por quem? Voltando para a mensagem. A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é uma imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida. Então, a justiça divina, que muitas vezes também não é muito compreendida por nós, porque nós somos injustos, somos parciais. Então, a justiça divina, o benfeitor diz para a gente que ela não está sozinha. Sabemos que a cada um de nós será dado de acordo com as nossas escolhas, com as nossas obras. No entanto, a justiça de Deus, ela nunca vem sozinha. Ela está sempre envolta, imbuída numa misericórdia que também é divina. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de compreender essa questão da misericórdia, porque é algo que também nós ainda não temos muito, ainda não aprendemos, não desenvolvemos a misericórdia. Então esse inferno, né, pintado e que por muito tempo cerceou algumas pessoas, alguns foi trabalhado, retrabalhado, reelaborado, ele é uma imagem, a gente sabe, né, dogmática. Quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida? Hoje, recapitulando, dando uma olhada nos slides, eu fiquei pensando, né? Estamos sim, todos, destinados ao progresso. No entanto, quando a gente deixa de acreditar nisso, quando a gente apenas se envolve com as questões materiais e se vincula de tal forma a esses compromissos que são importantes, todos temos os compromissos materiais e temos que cumpri-los, mas quando a gente apenas vive em função deles, nós acabamos nos sentenciando apenas a essas esferas mais baixas da vida. Nós limitamos o nosso olhar e limitamos, inclusive, a nossa forma de sentir e de perceber a vida. Mas a doutrina o tempo todo nos convida a ampliar.
não apenas o olhar, mas também e sobretudo a nossa forma de sentir. Explicando esse parágrafo, o benfeitor nos fala, numa imagem muito bonita, pelo hábito, forte, mas bonita, pelo hábito de apenas admitirem o visível, aqueles que não creem, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros, aqueles que creem, caminharão para a certeza da vida imortal. Então essa sentença, ela não é dada por Deus, ela é uma escolha nossa, é algo que é uma resposta da vida. Pelo hábito, hábito é coisa que demanda tempo, né? Hábito é algo constante. Hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores. Então esses planos superiores que nós imaginamos, cogitamos, mas que nem sempre temos acesso, eles nos são possibilitados por meio da nossa melhoria, da nossa conduta, mas também da crença. Não uma crença balda, uma crença vazia, uma crença porque o Vaninho falou, ou a Fernanda falou, ou quem quer que seja tenha falado, mas uma crença em que a gente consegue perceber e acreditar. Mas caminhando um pouco mais, o benfeitor, finalizando a mensagem, ele nos fala, nos 2 últimos parágrafos, colocando sempre crença e descrença. A crença é uma lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais conseguem apagá-la. A descrença, contudo, só reconhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano, a que se condena, de novo, por uma questão de escolha, deliberação própria. Então, crença e descrença. Quando ele está falando da crença, ele relaciona a questão da fé, é claro, não poderia ser diferente. E aí ele faz a gente pensar o seguinte, o vento da negação e da dúvida chegarão, é claro que chegarão. No entanto, aquele que crê e busca essa crença cada vez mais fortalecida em si mesmo, não se apoia na crença do outro, mas aquela que ele vai consolidando dentro de si, esse daí, o vento da negação e da dúvida não consegue apagar a crença dele. E a imagem da descrença que ele nos propõe é muito interessante, porque nos lembra, me lembrou pelo menos, aquela história antiga, lá do filósofo grego, daquelas imagens, né, do mito da caverna, daquelas imagens que eram projetadas lá fora da caverna, e aquelas pessoas que viviam dentro da caverna e achavam que a vida era simplesmente aquela projeção. Nós hoje, em muitos momentos, e aqui nós já vamos começar a relacionar com a vida prática, nós muitas vezes somos esses descrentes. Nós estagiamos e paralisamos muitas vezes nessa descrença. A descrença que muitas vezes faz com que a gente reconheça a vida nossa, a existência nossa e daqueles que nos rodeiam pelas sombras daqueles movimentos, percebendo apenas à noite o pântano por uma questão de escolha, sim. Caminhando, aqui termina a mensagem do benfeitor. Fica o convite para voltar. É claro que cada um de nós, quando vai ler o texto, vai trazer os seus outros conhecimentos, vai relacionar com a sua própria vida e vai estabelecer um monte de outras relações que eu, obviamente, não poderia dar conta aqui. Então, é uma provocação, trouxe a mensagem e o convite para que possam buscá-la. E agora nós vamos tentar estabelecer algumas relações com a vida prática. Começamos com a pergunta, qual é a visão que nós temos do Evangelho? É algo que nós temos trabalhado isso de forma recorrente, porque é algo que está me inquietando, é algo que eu preciso ver comigo mesma. Então é algo que eu tenho trazido até mesmo para pensar sobre essas questões. Qual é a visão que nós temos do Evangelho? Não há uma resposta pronta não, né? Mas para a gente pensar. Um cristianismo tem a ver com o cristianismo preso a dogmas religiosos? Ou tem a ver com um corpo de leis morais que nos serve para nortear
as condutas na casa espírita? Não, as condutas diárias, dentro da casa, da nossa casa, em relação com os nossos companheiros, onde quer que estejamos. Então, como que nós temos essa visão do Evangelho? Sabe por que eu coloquei essa pergunta? Porque cada um de nós aqui já tivemos experiências várias em vários setores religiosos. E quando nós trazemos, e vamos dar continuidade ali a algumas questões, nós não estamos criticando as religiões lá fora. De jeito nenhum, não é essa a nossa função. Mesmo porque a salvação não está na religião, na casa espírita, nem na verdade. A salvação, entre aspas, está na caridade, não é assim? Como a entendia Jesus. Mas nós já estadiamos e trazemos isso em nós, esse ranço. Várias e várias existências numa mesma denominação religiosa, nós trazemos o ranço dentro de nós. E chegamos na casa espírita, chegamos na doutrina dos espíritos e trazemos esse ranço em nós. Então, quando a gente vai ler uma obra, seja o Caminho, Verdade e Vida, seja o Evangelho, uma obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a gente vai para essas obras básicas ainda com esses atavismos, vinculados a dogmas religiosos. Porque não existe essa mudança assim repentina, mas hoje eu sou espírita e eu penso de acordo tal e qual prevêem os espíritos lá na codificação. Não, essa mudança é gradual. Então, para que a gente não incorra como espíritas individualmente falando e como espíritas aqui coletivamente pensando também, para que a gente não incorra nos erros que nós já incorremos lá atrás, nós não podemos perder de vista isso. Como nós entendemos o Evangelho? Um cristianismo preso a dogmas ou um corpo de leis morais? Às vezes a gente troca o nome, a gente já não fala mais os nomes que a gente utilizava lá nas outras religiões e a gente muda, né? Não, então eu tenho que ir na casa espírita para tomar o passe. Eu tenho que ir na casa espírita para tomar o passe. Esse é o objetivo? Tomar o passe é ótimo, é excelente. Acalma, pacifica, é muito bom. É aquele abraço especial do nosso benfeitor que muitas vezes durante o dia não conseguiu acesso, porque nós estávamos tão envolvidos com coisas da matéria. Então chega aqui, a gente senta na cadeirinha, assiste a palestra, a exposição e a gente toma um passe. É naquela oportunidade, por vezes, que o nosso benfeitor, nosso anjo de guarda, nos envolve, nos abraça, nos dando força. É importantíssimo o passe. Mas o objetivo não é apenas tomar o passe, não é o passe que vai resolver aquela encrenca que está lá dentro, que eu tenho que resolver. Caminhando, então, um pouco mais, nós procuramos trazer a seguinte reflexão, que também não é novidade para nós, mas é uma inquietação. E enquanto for uma inquietação, eu vou trazer. Evangelho como um código de ética universal. Universal. Então, eu estou aqui hoje em Cascavel, é um código de ética aqui. Se eu for lá para a Bahia, se eu sair do Brasil, é um código de ética. Código de ética é muito mais transcendente do que uma simples denominação religiosa. Então, aquele aspecto religioso de que falávamos, do tríplice aspecto, não é uma religião como a entendíamos. E uma colocação, é até uma cópia, né? Eu copiei o slide porque eu já usei ele em vários momentos. Aqui, o benfeitor Emmanuel nos dá uma ideia muito bonita de Evangelho. É nessa obra, inclusive, Caminho, Verdade e Vida. 1948 é a publicação da obra. Bem no início, ele nos fala o Evangelho como um roteiro imprescindível para legislar, administrar, servir ou obedecer. E obedecer. Ou seja, um roteiro para a vida. Não é um roteiro para ser seguido apenas quando alguém está me olhando, quando alguém está me observando. Não. É um roteiro que tem a ver com a questão da ética. A missão do cristianismo na Terra, aqui de novo, é o benfeitor, só que numa outra obra. Uma obra chamada Emmanuel, nome da obra. Que ele é um livrinho pequeno, mas ele faz umas reflexões muito interessantes. Para quem gosta de estudar, então, é excelente. A missão do cristianismo na Terra não era a de entrar em acordo, conluio, né? Não era de mancomunar-se com as forças políticas, não era essa a missão.
que lhe desviassem a função, que lhe desviassem, a profunda significação espiritual para os homens. Então Jesus veio, esteve fisicamente entre nós com uma proposta de algo espiritual. Espiritual, o tempo todo. O reino não é algo que está aqui. Ele não veio para resolver problemas políticos aqui, de agora. Esses somos nós que temos que resolver como? De forma ética, procurando cada vez mais ajustar as nossas leis humanas e imperfeitas ainda às leis divinas. Procurando fazer corretamente a nossa parte. Não importa onde estejamos, não importa o contexto da minha cidade, do meu país, não importa. A conduta dos nossos políticos são antiéticos, são errados, roubam, que façamos nós a nossa parte. Não que nós não possamos cobrar, não é isso, mas façamos nós a nossa parte. Eu estou querendo acelerar porque eu tenho duas historinhas ali, não são historinhas, são exemplos, que vão ilustrar bem essas questões. Então eu estou pincelando aqui algumas coisas para que a gente possa, refletindo e pensando na nossa cabecinha, tentando estabelecer o link com a nossa própria realidade. Então essa vinda do Mestre foi para nos mostrar o aspecto espiritual, ressaltar. Então aqui o benfeitor já dá a entender para a gente, aquilo que a gente já sabe, né? Que houve um desvio na proposta do Cristo. É claro que houve. E cada um de nós que está aqui sentadinho ou em pezinho, de alguma forma, estamos vinculados a esse desvio. É uma má notícia. Todos, tá? Todos. Eu acho que não tem missionários aqui, não. De uma forma direta ou indireta. Ainda que seja pela ignorância, aquela ignorância do que eu não quero saber. Porque se de um lado tem um que corrompe, tem um outro que gostou daquela corrupção porque ele favorece. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, os desvios que aconteceram não são culpa só da religião A, B ou C. Direta ou indiretamente, nós estamos envolvidos. É a má notícia. A boa notícia é que hoje nós temos um esclarecimento muito bom que a doutrina nos dá. E nos fala que nós podemos e devemos fazer a nossa parte para ajustar as contas com a nossa própria consciência. Porque o compromisso é com a nossa consciência. Por isso que as palavras que são ditas aqui na frente, elas vão fazer sentido para cada um em função das conexões que a gente vai estabelecendo. Se a gente simplesmente vem assistir a palestra e pega tudo aquilo como se fosse algo tão distante da gente, não fazendo sentido, não relacionando com a nossa vida, com a nossa prática, com a nossa realidade, realmente a gente vem e vai. Mas se a gente vem, seja qual for a exposição que esteja sendo feita ali, se a gente vai procurando estabelecer uma relação com a nossa vida prática, a gente vai percebendo que nós temos um tesouro nas mãos, que é a doutrina espírita. Porque ela nos esclarece. E ela nos fala que hoje nós temos um esclarecimento fantástico, muito interessante. E o que nós estamos fazendo com esse esclarecimento? Mas no finalzinho nós vamos compreender melhor, porque eu tenho duas histórias aqui para lembrar para vocês, histórias de pessoas conhecidas. O Cristo não teria vindo ao mundo, continua o benfeitor Emmanuel, ele não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. De novo, para que hoje a gente não incorra nos mesmos erros, nós espíritas, individualmente falando e coletivamente falando, nós não podemos perder de vista que espiritismo sem o Cristo não é espiritismo. Sem o aspecto religioso, ético, moral, vamos ficar só com a ciência e com a filosofia. O mundo já tem, o mundo já oferece. Ciência e filosofia, de alguma forma o mundo nos ajuda. Agora, essa questão do Cristo é fundamental. Todas essas atividades bélicas, o benfeitor continua, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência.
ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre. Igreja, aqui vamos entender o templo, vinculado a várias denominações religiosas. Não é apenas a Igreja Católica que ele está falando, não, tá? Igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as bases, totalmente contrariando as bases do Cristo, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras, e o que é incrível, em nome de Deus. Isso, ele está falando de algo que é estranho a nós? Fragmentado, pode ser, mas nós temos conhecimento disso e é algo que procede, é algo que de fato aconteceu e o que é pior, acontece. Acontece lá fora só? Não. Os espíritas estão imunes? Não, é claro que não. Quem são os espíritas? Somos seres que viemos todos de Alcione? É de lá que a gente veio? Não, nós somos aqueles que estávamos aí esses dias. Então, os espíritas não são não é ninguém especial. Nós somos filhos de Deus também, tivemos os nossos erros, os nossos acertos, e hoje nós precisamos sim estar muito atentos para que a gente não incorra nos mesmos erros do passado e transformemos a doutrina dos espíritos numa religião com R minúsculo. É um cuidado que nós temos que ter individualmente e num sentido maior, mais amplo, que seja vinculado à nossa casa espírita ou o que quer que seja, do qual a gente participa. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Gradativamente foram perdendo essas características divinas e prevalecendo os interesses materiais. Então isso aqui a gente já viu, já conversou um pouquinho, merece aprofundamento? Merece. Mas nós vamos caminhar porque queremos chegar na questão relacionando com a vida prática, né? Crença e descrença. Eu não perdi de vista o tema, não. Qual é a doutrina de Jesus? Ele falava em doutrina de Jesus, né? Qual é a doutrina de Jesus? Com essa indagação, nós trouxemos uma colocação que nos é muito cara. O Cristo não estabelece, não estabeleceu e não vai estabelecer linhas divisórias entre templo e oficina. Então aqui, agora com a copa, né? Tem aquele sprayzinho, não tem um sprayzinho? Um sprayzinho lá, então o Cristo estabeleceu assim uma divisão. Do lado de cá é o templo, do lado de cá é a oficina. Então aqui eu me comporto de um jeito tal, aqui eu me comporto do jeito tal. Ele fez isso? É claro que não. Não fez e não vai fazer e não faz. Não existe essa divisão. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Isso está em consonância com aquela colocação dele, de que o Evangelho do Cristo, trazido pelo Cristo, vivenciado por ele, é para ser vivido na prática do dia a dia. Por louvá-lo, o Evangelho do Cristo ou o Cristo, nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que nós temos naufragado 1000 vezes por nossa própria responsabilidade. Não é pela responsabilidade de outros. Do lado daquele que corrompe, da outra ponta, tem o que se deixa corromper. Aquele que ilude, tem o outro lado que encontra, que é aquele que quer ser iludido. Para ele é conveniente entender que bastou dizer os pecados e está perdoado. É conveniente acreditar assim. É conveniente. Não que o que está corrompendo lá não está errado. Está se responsabilizando, claro. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Essa colocação nós trouxemos para pensar na pergunta anterior. Qual é a doutrina do Mestre? É a doutrina dos Espíritos? A doutrina dos Espíritos vem nos lembrar, sim. Mas o que nós fazemos desse entendimento, aí já é uma responsabilidade nossa. E nós espíritas, o que temos feito do Mestre? Mais uma indagação. Nós espíritas, o que temos feito do Mestre? Louvando o Mestre na casa espírita e deixando de louvá-lo lá fora? É interessante a gente pensar que a vida e a consciência nos cobra na medida daquilo que a gente pode fazer. Não vai nos cobrar o impossível. Então,
há muitos momentos, nós não é numa existência que nós vamos resolver tudo. Muitos momentos a gente não consegue, não dá conta. Mas a vida nos pede que façamos o nosso melhor. Façamos sempre o nosso melhor. Aquele que acredita e que procura manter viva essa crença, que não é uma crença religiosa. Eu não sei se vocês observaram, eu também não chamei atenção para isso, né? Lá no início eu coloquei um asteriscozinho, uma marcação, para dizer que crença no dicionário está vinculada à fé religiosa. No dicionário. Mas essa não é a proposta da mensagem, não é a proposta de Emmanuel e não é a minha proposta. É pensar a crença de uma forma mais ampla. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. Aqui nós temos o consolo de que todos nós precisamos. É indispensável transformá-lo em padrão permanente, padrão constante da vida, por exemplo, em modelo de cada dia. Lembra que nós dissemos que começamos nosso ponto de partida, modelo e guia. Nós pegamos tantos modelos por aí, capengas, né? Não peguemos, não tomemos o expositor como modelo. Está estudando, está buscando, mas é imperfeitíssimo também. Não peguemos o fulano, ciclano, beltrano como modelo. Vamos nos decepcionar. Modelo e guia é o mestre. Só o mestre. Por quê? Porque alguém disse? Não. Porque nós hoje temos uma fé raciocinada. E como que alguém vai guiar outro se nem para ele tem? Qual foi o mais coerente que esteve aqui entre nós? Do início ao fim. Do início ao fim. Porque quando ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, ele não falou isso sentado numa mesa, numa exposição doutrinária. Ele não falou, não. Ele falou depois que ele tinha passado por muitas humilhações, constrangimentos, abandono daqueles que eram os mais próximos. Aqueles que tinham sido curados por ele, aqueles que tinham sido beneficiados de forma direta. Entregue por Judas, por um que estava tão próximo. Então, quando ele foi do início ao fim vivenciando, ele nos mostrou que ele pode ser um bom guia, porque ele sabe o caminho. Como que alguém vai ser nosso guia se não sabe o caminho? Não me tomem já, dizendo, né? Não me tomem como guia, porque eu também estou buscando, né? Eu não fiz o caminho, ele fez. Então, esse sim pode ser o nosso modelo e guia. Mas Mas é uma questão religiosa só, meus amigos? Será? Será que nós estamos falando apenas de cristãos? Demorei quase no finalzinho da exposição e que eu vou fazer o link com a questão da vida prática, mas eu vou fazer, eu não esqueci não. Aqui nós temos uma imagem muito conhecida nossa, Mahatma Gandhi, nasceu em 1869 e desencarnou em 1948. A história do Gandhi é linda, é belíssima, é rica e ela ilustra muito essa mensagem de crença e descrença, porque ele acreditava. Mas ele acreditava sim, que não era preciso pegar em armas. Ele mostrou pra gente, ele não falou, embora ele tenha falado muitas coisas interessantes, mas ele mostrou que é possível dar a outra face. E ele fez isso do início ao fim. Tem um discurso dele, está reproduzido no filme, e eu acredito que esteja próximo aí de uma realidade mesmo. Tem um discurso dele na África do Sul, antes dele ir para a Índia, antes ainda da independência lá da Índia. Ele estava na África do Sul e ele fala para muçulmanos e hindus, eram vários homens. Uma questão lá deles, né, cultural, não tinha mulheres, né, não podia, não sei como é que era lá. Mas ele fala para muitos homens e vários, ele fala, se nós nos igualarmos, se a gente responder na mesma moeda, nós vamos estar sendo piores do que eles, referindo-se aos ingleses, ao dominador naquele contexto. Estaremos sendo piores, iguais, piores. A outra face, ele fez isso todo o tempo. Ele acreditava que era possível libertar o país dele com a não violência. E ele foi coerente do início ao fim. Por quê? Porque ele acreditou. Quando a gente acredita,
nós ganhamos uma força que nós sequer imaginávamos que tínhamos. Mas eu quero dar ênfase numa outra história. Irena Sandler, 1910, bem velhinha, desencarnou, 98 anos, 2008. Não sei se vocês conhecem a história dela. Irena era da Varsóvia, certo? Polônia. Eu estou um pouco emocionada, então se eu trocar uns dados aqui, relevem, tá? Vocês busquem na internet algumas informações aí para ampliar o conhecimento. Pode ser que eu faça umas confusões, que eu estou um pouco emocionada. A história da Irena é a seguinte: ela era uma assistente social e ela resgatou do extermínio 2.500 crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial. Só isso já chama a nossa atenção. Mas uma coisa que eu achei fantástica, que eu achei interessantíssima, foram as palavras dela. Ela disse que todo o tempo ela achava que ela estava fazendo pouco e que ela poderia fazer muito mais. E que isso era algo que iria martelar na cabecinha dela até ela morrer. Ela era católica. Mas ela não fez por crença religiosa, não. Ela fez por convicção, por ética, seguindo os preceitos do Cristo, sem levantar bandeira de religião, qualquer que seja, embora fosse católica. A história dela é fantástica, eu repito. Ali embaixo nós temos o filme, baseado na vida dela, e desconhecidíssima, porque enquanto nós tínhamos a lista de Schindler, que tem todo o seu mérito, é claro que tem, baseada também a história da lista de Schindler em algo concreto, real, Schindler salvou 1.200 mais ou menos judeus. Importante também todo o papel dele. Mas a Irena, 2.500 crianças. E aí, numa das entrevistas que eu achei, eu não achei em português, eu achei sempre, ou estava em inglês, a tradução, ou na língua dela, ou em espanhol, que estava a legenda. Eu achei a entrevista da fala dela, que eu acho importante resgatar a fala da pessoa. Porque muitas coisas se falam do Vanin, mas eu quero ouvir o que o Vanin fala, né? Muitas coisas se falam do fulano, do ciclano, mas vamos ouvir o que a pessoa fala. E ela dizia o seguinte, ela estava sendo entrevistada, já bem velhinha, e ela dizia o seguinte, que ela tinha sido educada pelo pai, pela mãe, pelo pai, mas educada com as palavras do pai, que dizia o seguinte: se alguém estiver em perigo, se afogando, numa situação de necessidade, e você está fora, ele está se afogando e você está fora, estenda a mão. O pai dela dizia, estenda a mão. Não importa a cor, a religião, o sexo, não importa. Estenda a mão. O nome disso é o quê? Ética. Valores, ética. E ela, motivada por isso, ela tinha uma amiga, em 1941, foi feito o gueto, lá em Varsóvia, e muitos, eu não tenho o número aqui, eu ia anotar, mas eu não queria ficar lendo, muitos judeus foram encurralados, foram colocados naquele gueto. E eles tinham medo, os alemães, de serem contaminados pelas doenças contagiosas que estavam se proliferando. E aí permitiram que as pessoas locais pudessem ir lá, né, trabalhar. Ela trabalhava, ela era assistente social, então elas iam, ela e outras companheiras, vacinar, levar vacina. E ela tinha uma amiga, a Eva, que morava lá, judia, que morava lá no gueto. Então ela ia e ela dizia que aquilo mexia muito com ela, sobretudo as crianças. Chamava a atenção dela, aquelas crianças. E a fome que eles estavam passando, as crianças morrendo de fome, aquela situação toda, ela levava comida escondido para eles, sensibilizado o coração. E aí ela teve um insight, prestou atenção, quantas vezes nós temos e não prestamos atenção, como que ela poderia salvar aquelas crianças? Porque existia algo no ar de que algo maior ia acontecer. Eles não iam ficar só confinados no gueto. Então, desconfiada, ouvindo algumas coisas, rumores, ela imaginou que ela estava já prevendo a questão do campo de extermínio. E aí ela pensou, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então ela começou a querer tirar aquelas crianças. E ela encaminhava as crianças para lares de pessoas. Fazia o registro das crianças que estavam saindo, para onde estavam indo, guardava tudo num potinho e depois ela enterrou tudo embaixo de uma macieira,
para que quando acabasse, então ela acreditava sim na vida, apesar de estar num contexto de guerra. Para que depois que acabasse a guerra, ela pudesse resgatar o potinho e tentar reconduzir as crianças para os lares se os pais tivessem sobrevivido. E ela dizia, de forma tão emocionada na entrevista, que era tão difícil para ela, porque as pessoas não conheciam ela, né? Ela ia lá no gueto e tal, eram muitos judeus que estavam lá, e ela ia falando, olha, eu acho que eu tenho uma forma de tentar salvar o teu filho, tirar ele daqui. Eram crianças, 4, 5 anos, 6. Tirá-los daqui. E a mãe, muitas vezes, é mãe, né? E eu, quando vi o filme, lógico que eu me emocionei. Será que eu deixaria meu filho ir? Não sei. E aí as mães perguntavam para ela, mas você garante que ele vai sobreviver? E ela dizia, eu não vou garantir, eu não posso garantir nada. Eu não vou garantir nem que eu vou conseguir sair do gueto aqui com ele. Mas uma coisa eu te garanto, se ele ficar aqui, ele vai morrer. E não dava outra. As mães às vezes pediam para pensar, para ela voltar no outro dia, e muitas vezes ela voltava e aquela família inteira já tinha ido para o campo de extermínio. Então, de forma criativa, ela foi tirando as crianças, várias e várias e várias, e um número surpreendente de 2.500 crianças, com a ajuda de muitas pessoas, é claro, mas era um grupo pequeno. E nós vamos pensar o seguinte, ela teve honrarias, teve prêmios? Não. Um tempo depois ela foi pega pela Gestapo, foi presa, torturada para que ela entregasse, né, onde estavam as outras pessoas, porque ela acabou sendo ajudada também pela resistência, e ela não entregou nenhum nome daqueles companheiros de ninguém, teve os ossos dos braços, das pernas quebrados, foi torturada de forma cruel e conseguiu escapar, porque ela precisava fazer a volta dessas crianças, né? Ela conseguiu escapar de uma forma também surpreendente, né? Alguns daqueles que estavam com ela foram subornados e, pela resistência, que não esqueceu dela lá, conseguiram tirá-la e ela apareceu na lista como executada, mas não foi. Mas foi abandonada numa floresta, com os braços quebrados e as pernas. Sobreviveu, continuou trabalhando, mudou de nome, ficou bastante tempo escondida e em momento algum esperou reconhecimento. Muitas das crianças, já grande depois, porque demorou a vir a história dela, a reconheceram por meio do jornal, porque o nome era trocado, e foram até ela, claro, mas ela em momento algum esperou reconhecimento e até o finalzinho lá da existência, ela achava que ela não tinha que ter reconhecimento de ninguém, porque ela poderia ter feito muito mais. Crença e descrença. Padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. É o nosso mestre, ponto de partida e ponto de chegada, modelo e guia para as nossas vidas. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e pela paciência de cada um de vocês. Boa noite.